Olá, meus queridos. Estamos na nossa terceira aula da disciplina de Teologia e Exegese, Literatura Apócrifa, trabalhando propriamente Apocalipse de Moisés. Não sei se você já comentou com alguém da sua família, do seu ciclo de amizades, entre os seus liderados, sobre o Apocalipse de Moisés. E o que eles acharam? Ficaram surpresos em saber que não existe só o Apocalipse joanino, existe vários apocalipses. E a literatura do Apocalipse de Moisés é de suma importância para compreender os apocalipses neotestamentários, assim como o Apocalipse joanino. Está repleto de tradições que se encontram na literatura canônica e em outras literaturas apócrifas. Estamos avançando bem e a todo vapor. Bem, para essa terceira aula, nós vamos continuar conversando sobre a teologia por trás de alguns textos, alguns trechos do nosso objeto de pesquisa, que é o livro, né? É o Apocalipse de Moisés. E na última aula, que é a quarta, terá um trabalhinho diferente, né? Aí não serei eu propriamente que estarei falando, serão vocês, porque será apresentação de trabalho. Bem, queridos, então, vamos lá. Eu quero começar falando de um juramento aqui diferente, né? A questão de jurar era uma linguagem muito característica do judaísmo. No Novo Testamento é possível observar isso. Agora, o texto que eu vou ler aqui tem um outro elemento para embasar a questão do juramento. Olha que interessante. Capítulo 1, verso 19. Vou ler aqui já um pouco mais abaixo aqui do verso 19, que ele é meio longo. Então, a partir dessa estrofe aqui. Não sei com que juramento eu devo jurar, mas o que é do meu conhecimento, isso eu te direi. Juro pelo trono do Senhor, jurar pelo trono do Senhor, pelos querubins e pela árvore da vida. Eu darei de comer também a meu marido. Tão logo ela obteve de mim o juramento, aproximou-se da árvore e subiu, e aí continua. É muito interessante aqui um juramento descrito que a Eva faz. E é um juramento pelo trono do Senhor, pelos querubins e pela árvore da vida. Muito interessante, né? Não é um juramento em nome do tetragrama, né? Não é eu juro em nome do Senhor, que era uma questão muito forte, mas ocorria, né? Aqui ela está jurando pela árvore da vida. Olha como é forte aqui a questão da tradição da árvore da vida. Jurar pelo trono do Senhor, ou seja, uma concepção de imaginar Yahvé numa perspectiva monárquica. Ele tem trono, ele julga. Isso vem desde das literaturas canônicas veterotestamentárias. Javé ser colocado como alguém que tem trono, Javé ser colocado como Senhor dos exércitos, o Yehová Tsevaot, o Senhor dos exércitos. Nos escritos cristãos neotestamentários, às vezes Jesus ser colocado à direita daquele que está assentado no trono, né? Tem todo uma releitura a partir do contexto imperial romano, com memórias do imaginário monárquico anterior, que antecedeu a dominação romana, propriamente de Israel.
Então é muito interessante como os textos vão sendo produzidos, resgatando memórias traditivas. Aqui nós temos um juramento em um aspecto um pouco diferente. No verso 22, tem algo interessante que eu também quero destacar. Diz assim: Deus, porém, dirigiu-se ao paraíso num carro de querubim, e os anjos o louvavam. Quando Deus entrou no paraíso, todas as árvores, tanto a árvore de Adão como a minha, brotaram de novo, e o trono dele foi armado junto à árvore da vida. Nossa, que negócio doido, né? Lembra um pouco daquelas ideias do Baal cananeu, que quando ele descia na terra, tudo que era seco voltava a ter vida, quando ele era descrito como uma divindade da fertilidade. Aqui na narrativa do autor, ressaltando, segundo a narrativa de Eva, ele se aproxima em um trono meio que surge para receber o Criador no jardim. Muito interessante como eles constroem isso, né? O Gênesis diz que em um determinado horário, o Javé ele desce para dialogar com o homem, para interagir, um relacionamento a partir de uma concepção teofânica de um Deus que é transcendente porque está longe, mas também é imanente porque está perto, interage com a sua criação. Então, isso é muitíssimo interessante. Aqui nós temos o verso 24. A serpente seduziu-me, Deus falou a Adão, não obedecestes a minha palavra, escutaste tua mulher, então que a terra seja maldita ao teu trabalho, se a cultivas, negue-te a colheita, produza cardos e espinhos, comerás agora o teu pão com o suor do teu rosto, né? Ou seja, aquela ideia de que se ele não tivesse pecado, ele desfrutaria das delícias do jardim, mesmo que isso não o omitiria de um certo trabalho, mas não com tantos pesares, né? Porque no Gênesis ele é descrito como aquele que tem que dar nome aos animais, etc. Mas aqui a sua sentença é o seu trabalho ser pesado devido à sua transgressão, ou seja, temos a memória disso aqui no texto também, só que descrito a partir da narrativa de Eva. Muito interessante. Olha o verso 25, a parte mais abaixo, né? Mas vou ler do começo. Então voltou-se para mim, disse o Senhor, tu escutastes a serpente e não seguiste minha palavra, assim sofrerá as dores do parto e outras aflições terríveis. Ou seja, é uma tentativa de trazer a ideia do Gênesis, multiplicarei as suas dores, aqui não fala propriamente multiplicar, aqui destaca que ela sofrerá no momento do parto e sofrerá outras aflições terríveis, né? Ou seja, se nós estamos falando de um texto utilizado entre o ano 68, essas aflições, o autor ele pode estar se referindo ao fato de várias mulheres cristãs serem escravas nas casas dos governantes, serem escravas sexuais, elas terem que estar sempre dispostas a se entregarem sexualmente segundo o bel prazer do seu dono, do seu senhor. Ela tem que ser impecável no servir o vinho, porque qualquer erro que ela cometesse, ela poderia ser chicoteada ou sofrer um outro tipo de tortura como uma forma de estabelecer o domínio.
e de servir de bode expiatório para que os outros servos ficassem com medo do seu senhor. Então, as mulheres sofriam muito, né? Sem contar quando elas eram objeto dos soldados romanos, eram violentadas, né? Na própria história do cristianismo, nas perseguições, várias mulheres cristãs, elas eram despidas em praça públicas, violentadas em praça pública e depois simplesmente mortas, depois de vários soldados romanos as estuparem e depois simplesmente matarem a mesma. Ou seja, as mulheres sofriam muito. E aqui é uma forma do autor ele contextualizar esse sofrimento, direcionando que elas sofrem porque elas foram seduzidas pela serpente e depois seduziram o marido. Então aqui está sendo sentença para todo lado. Para o homem, para a mulher, terá a sentença da serpente também. Nesse aspecto, tentando talvez justificar o sofrimento que as mulheres passavam, não apenas o sofrimento do momento de dar à luz, mas o sofrimento cotidiano por serem um objeto de dominação e um objeto de procriação e de satisfação sexual, principalmente dos seus donos. Aí mais abaixo, o verso 26. Após ter-me dito isso, voltou-se com grande ira para a serpente e falou: por teres perpetrado isso, servindo de instrumento abominável, iludindo a ingenuidade, serás maldita entre os animais, a comida que comias ser-te-á tirada, comerás o pó da terra por toda a tua vida. Ou seja, uma ideia de talvez pensar em um estado da serpente antes de ter sido objeto para conduzir e levar a mulher ao erro, né? O seu objetivo de levar a mulher e o homem ao erro. Lembrando que essas narrativas que refletem para o estudo hermenêutico uma narrativa mítica da origem do mal, uma narrativa mítica da origem da queda, era interpretado como uma questão histórica. Então, os judeus que viveram esse período, ou a comunidade cristã que tinha esse texto como um guia religioso, interpretava isso de forma literal e não como uma narrativa mítica. De fato, o que nós chamamos de mito hoje, em algum momento foi considerado história, né? Quando os gregos olhavam para o céu e viam o sol, eles acreditavam piamente que era o Apolo andando na sua carruagem de fogo. Então, é muito interessante como, às vezes, os textos antigos e suas historiografias apresentam o mito numa perspectiva histórica para aquela época e como nós precisamos fazer uma hermenêutica interpretativa desses textos hoje. Lembra os métodos fenomenológicos a partir de uma hermenêutica, né? Você começa a desfragmentar questões simbólicas, ritualísticas, a linguagem religiosa por trás da narrativa, do autor, do pensamento teológico, para conseguir de forma distinta e resgatando tudo isso e fazendo uma interpretação mais aprofundada, propriamente, do texto e das tradições por trás do texto. Então, é uma hermenêutica bem interessante, a partir do método histórico-social, crítica social e etc. Porque você precisa embasar o texto no contexto sociológico, no contexto histórico, no pensamento teológico, para conseguir extrair um pouco da questão linguística, da questão cultural, do pensamento religioso. Senão, fica totalmente sem sentido, fica aquela leitura simplesmente religiosa. Ou seja, uma leitura literalista.
Aí é meio difícil, né? Porque, assim, dentro do contexto religioso judaico-cristão, eles já fazem uma leitura literalista do Gênesis, né? Diferente da hermenêutica e da exegese de cunho assim mais científico, que faz uma leitura mítica e traditiva do Gênesis. Tudo bem? Continuando, verso 27. Depois de ter dito isso, ordenou aos anjos que nos banissem do paraíso, né? Então, os anjos, eles aparecem novamente como servos de Yahvé para estabelecer a vontade de Yahvé, e agora a vontade foi banir os transgressores do paraíso. Aí o texto ele vai dando várias continuidades, citando querubins, citando anjos, e fazendo menção aqui de outras tradições que têm a ver com o período intertestamentário, até chegar o momento que a Eva vai precisar, ela também vai ser sepultada junto de Adão, né? Tem o falecimento do Adão, tem o falecimento da Eva, a narrativa que mostra que o sepultamento, muito interessante, né? O verso 43, na sua morte estava presente Miguel, o arcanjo. 3 anjos compareceram e levaram o seu corpo sepultado junto de Adão e Abel. Disse então o arcanjo Miguel a 7: desta mesma forma sejam sepultados todos os homens até o dia da ressurreição. Ou seja, a ideia de tentar dar origem ao sepultamento, porque era um costume já da Israel daquela época, o sepultamento ter essas características de realmente sepultar. E isso não era de todos os povos, né? Tinha povos que era muito normal a questão do cremar. Então, você vê isso muito na cultura viking, você vê isso muito na cultura helênica, colocar o corpo do falecido sobre um barco, colocar 2 moedas de prata, uma em cada olhos, então, uma em cada olho, coloca as moedas de prata, quando é um sepultamento grego, coloca o mesmo no rio, no mar, lança uma flecha flamejante para que essa pessoa seja queimada, seja cremada. E depois acreditava-se que o Aqueronte, ele pegava aquelas 2 moedas de prata, pegava a alma daquela pessoa que faleceu, conduzia ele sobre um barco até o outro lado, que sai do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Só que o Aqueronte não vai fazer isso de graça. O Aqueronte precisa das 2 dracmas, porque sem as 2 dracmas o morto fica vagando entre os 2 mundos, o Aqueronte não vai levar ele de graça, né? Percebe-se que tem um comércio religioso já há muito tempo. No judaísmo, não pode cremar, porque eles entendiam que se cremasse, não era ressuscitado. Como é que vai ressuscitar se foi cremado? Então, é um conceito judaico. Continuando, disse então o arcanjo Miguel a 7, desta mesma forma sejam sepultados todos os homens até o dia da ressurreição. Depois dessa determinação, disse-lhe ainda o anjo: não guardes luto por mais de 6 dias, no 7º dia festejai, alegrai-vos com o morto, pois Deus e nós, anjos, também alegramo-nos quando a alma do justo que se separa deste mundo. Assim falou o arcanjo Miguel. Dito isso, ele voltou ao céu, caiu louvores e cânticos de aleluia, ou seja, uma festa no céu pela alma do justo que morre. Isso te lembra alguma coisa? Claro, né? Lá no Novo Testamento, descrito haverá festa do céu pela alma do justo que morre. Então, aquelas narrativas do Novo Testamento não são novas, são linguagens reproduzidas através de outros textos mais antigos, tá? Claro, pensando em esse texto ser mais antigo, porque há a possibilidade
de ele ser talvez próximo do Evangelho de Marcos, né? Lá na primeira aula, sugerimos o Eli Host, que tentou datar entre o ano 68, e aí o Evangelho de Marcos, ele é datado nessa mesma época, entre o ano 68 e 70 depois de Cristo, em paralelo com o quarto Evangelho, a fonte Q, o Evangelho perdido, que nós estaremos estudando isso com mais profundidade na disciplina de metodologia e exegese do Novo Testamento. Então, queridos, ficamos por aqui. Então, se atentem para as tarefas e se atentem para a quarta aula, que é a aula de apresentação de trabalhos, ok? Que o Eterno vos abençoe. Estamos juntos e até a próxima aula.